Boa tarde, nós somos a equipe 6 e vamos apresentar sobre as 10 maiores ferrovias do mundo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o transporte ferroviário. O transporte ferroviário ele é realizado por veículos que percorrem linhas de ferro, que são compostas de carris, por exemplo, os trens. Bom, eles geralmente são indicados para transportar cargas pesadas como minérios, produtos agrícolas, siderúrgicos e alimentares, também pessoas a médias e longas distâncias. E aqui no Brasil ele é um transporte pouco utilizado. Bom, o transporte ferroviário ele já era utilizado nas civilizações antigas, tal qual os gregos que construíam vias férreas primitivas para o transporte de cargas. E na Idade Média as ferrovias começaram a adquirir espaço. No entanto, foi somente com a Revolução Industrial Inglesa, que foi das máquinas e locomotivas a vapor no século XVIII, e a necessidade de transportar cargas maiores, que as linhas de ferro se desenvolveram. Bom, sendo considerado um dos transportes mais inovadores e utilizados na época. Bom, a partir disso, o crescimento ferroviário se alastrou pelo mundo, sendo que atualmente todos os continentes possuem vias férreas. No entanto, desvantagens como a lentidão do transporte em relação ao transporte aéreo e rodoviário levou à diminuição desse tipo de transporte, embora já existam trens de alta velocidade movidos a eletricidade, os quais atingem 320 km por hora aproximadamente. Bom, aqui no Brasil, o predomínio entre os transportes terrestres é sem dúvida o rodoviário. Já na Europa, o transporte ferroviário é um meio muito comum e utilizado para o transporte de pessoas e de cargas, com destaque para a Alemanha, França e a Holanda, que possuem as maiores linhas ferroviárias do continente europeu. Bom, dentre os países do mundo que possuem as maiores vias férreas estão a Rússia, com cerca de 87 mil quilômetros, segundo da China, com 70 mil quilômetros, e da Índia, com cerca de 60 mil quilômetros. Bom, vou falar um pouco sobre o transporte ferroviário no Brasil. Ele é concentrado nas regiões sul e sudeste, sobretudo para o transporte de cargas. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854, que é a Estrada de Ferro Mauá, e ela tinha cerca de 16 quilômetros de extensão e ligava os portos das cidades cariocas de Mauá e Fragoso. E atualmente o trecho entre Piabeta e Vila Inhomirim está ativo. Por consequência, no século XIX, outras companhias ferroviárias foram inauguradas em diversos estados do país. Bom, a Estrada de Ferro Recife ao São Francisco foi inaugurada em 1858 no estado de Pernambuco, possui extensão aproximada de 30 quilômetros. A Estrada de Ferro Bahia-São Francisco, primeira ferrovia do estado da Bahia, foi inaugurada em 1860, com extensão aproximadamente de 120 quilômetros. São Paulo Highway, a primeira ferrovia do estado de São Paulo, foi inaugurada em 1867, ligava o Planalto Paulista ao litoral, e a estrada de ferro de Baturité, a primeira ferrovia do estado do Ceará, foi inaugurada em 1873, ligava o centro de Fortaleza ao bairro de Parangaba. A estrada de ferro Leopoldina, a primeira ferrovia do estado de Minas Gerais, foi inaugurada em 1874, ligava o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a estrada de ferro Campos a Carangola, inaugurada em 1879 nos estados do Espírito Santo. Esse momento de desenvolvimento ferroviário ficou conhecido como a Era das Ferrovias, que durou entre 1870 a 1920. E diante de tanta expansão nas malhas de ferro do país, com um total aproximado de 30 mil quilômetros de extensão, seria estranho pensar que nos dias de hoje o meio de transporte ferroviário é o menos utilizado no país. Com a chegada da década de 50 foi o início desse declínio, e com a estatização de muitas companhias ferroviárias, bem como a expansão das rodovias, o transporte rodoviário começou a reinar em cima do transporte ferroviário, e atualmente o transporte rodoviário é o mais utilizado no nosso país. Bom, vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da linha férrea. Eles são transportes mais seguros, de baixo impacto ambiental e possuem um custo operacional de manutenção baixo em relação à quantidade de cargas que eles transportam. Bom, nesse sentido, é um transporte vantajoso, pois possui a maior capacidade de carga em relação aos transportes rodoviários e aéreos.
além de percorrer grandes distâncias com baixo consumo de energia. Bom, a despeito que eles não têm problema de congestionamento, como se ocorre no transporte rodoviário, e o transporte ferroviário, eles são lentos, a maioria, o que leva a maior utilização de outros que sejam mais rápidos. Ademais, os transportes ferroviários apresentam uma baixa flexibilidade pela rigidez dos horários, bem como das limitações das extensões da malha férrea. Ou seja, não tem possibilidade de percorrer outros caminhos. Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre uma ferrovia da China que liga as cidades de Xangai e Lhasa. Ela é uma das maiores ferrovias do mundo, está em 10ª posição. Ela é servida pelo trem T164 da China Rails. O percurso é de 4.373 quilômetros de comprimento e é coberto por trem diário em 48 horas e 56 minutos, parando em 12 estações no caminho. A Amtrak é a principal prestadora de serviços ferroviários dos Estados Unidos e atende a 46 estados e a capital Washington, D.C., com 500 destinos espalhados por mais de 34 mil quilômetros de trilhos. A maioria dos trens oferece assentos amplos e bastante espaço para as pernas, além de acesso de Wi-Fi gratuito, banheiros, alimentação e a possibilidade de levantar e esticar as pernas. Quando estamos no site da Amtrak, temos várias possibilidades de rotas com preços variáveis. Atua tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A Amtrak opera desde 1º de maio de 1971, completou 49 anos esse mês. Há 484 locomotivas e 1.543 vagões, e a sua sede fica em Washington, D.C. Bom, o trem diário K1121, fornecido pela empresa estatal China Railway, que presta serviços de transporte ferroviários de passageiros e de cargas da região popular, percorre uma distância de 4.458 quilômetros entre a cidade de Harbin Haikou, na China, com duração de viagem de 65 horas e 42 minutos no total, e contém 52 pontos de parada pelo caminho. O trajeto de trem entre Toronto e Vancouver leva 4 dias. Ele dá a oportunidade única de conhecer o Canadá em grande amplitude. No ano de 1977, que o governo do Canadá, com o objetivo de oferecer aos canadenses um meio de transporte público, confiável, eficaz e responsável do ponto de vista ambiental, criou a Via Rail. Atualmente, conhecida como uma das empresas de transporte mais confiáveis e prósperas de todo o país. A Via Rail Canadá opera mais de 500 trens por semana, em 12.500 quilômetros de ferrovias, sendo 450 comunidades em todo o Canadá. A rota de trem que percorre as cidades de Cantão e Urumqi, na China, é servida pelos trens diários Z1 36/7-Z1 38/5. Também fornecida pela então empresa estatal que presta serviços de transporte ferroviários China Railway, cujo trem percorre uma distância de 4.684 quilômetros e a viagem dura, no total, 49 horas e 34 minutos, parando em 31 estações durante o percurso. A rota de trem entre Xangai e Kuzhou tem gestão por China Railways do trem diário T206/3 e T204/5. A rota de extensão de 4.742 km é percorrida em 55 horas e 43 minutos, com 32 paradas no caminho.
Eu vou falar um pouco sobre a rota de trem de Cantão-Lassa, da China Highways. Bom, a rota de Cantão para Lhasa mede em extensão 4.980 quilômetros. E o trem diário, o T264 da China Highways, viaja o percurso em 54 minutos e 30 minutos, com 10 paradas em sua rota, até chegar ao seu destino. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Moscou e Pequim, que é via Ulaanbaatar. Ela é da Russia Highways, Mongolian Highways e China Highways. Bom, essa rota de trem tem o cruzamento do país e é de extensão de 7.826 quilômetros. E ela é servida por um trem semanal, 43/33, que atravessa essa distância em 131 horas, que é correspondente a 5,5 dias. E ela faz 33 paradas ao todo. Em segunda posição se destaca a rota Moscou-Pequim, via Harbin, da Russian Railway e China Railways. Ela é a segunda maior do mundo, com uma rota de 8.944 quilômetros de extensão entre Moscou, na Rússia, e Pequim, na China. A rota é servida por um trem semanal que é o Vostok 020W/0194, que cobre um período de 144 horas, que são equivalentes a 6 dias, com 44 paradas do percurso. Bom, agora eu vou falar sobre uma ferrovia da Rússia que liga as cidades de Moscou e Vladivostok. Ela é a maior ferrovia do mundo, com 9.259 quilômetros de extensão. Ela é atravessada pelo trem Rossiya 002 da Rússia Haibus, que funciona em dias alternados e levam 178 horas, que são 7 dias, para chegar ao seu destino, parando em 67 estações no caminho.